não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos de avareza, por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eu me reporto a 2 Pedro 2, 1 a 3. Deus aplique em nossos corações sua palavra. Nosso bom dia a todos que sintonizam a AM 1410, Rádio Santa Cruz. Este é o programa que todos os domingos vai ao ar neste horário, a voz do Evangelho, despertando almas para a realidade eterna, conscientizando vidas através da eterna palavra de Deus, trazendo a mensagem do Senhor Jesus, preservando a sã doutrina e levando a edificação através das Escrituras. Está entrando no ar a voz do Evangelho. Eu sou o pastor Soares, na técnica Edmilson Silva, e participando o irmão Hélio Alves, que dentro de instantes terá participação aqui dirigindo a palavra de oração. É bom estar falando com todos os nossos ouvintes aqui na cidade e também adjacência. Nosso bom dia, sobretudo, aos irmãos também na cidade de São Bento do Trairi, Coronel Ezequiel, comunidade Santo Antônio, Tangará, Malhada Vermelha, Campo Redondo, Lajes Pintadas, onde nos acompanham nesta manhã dominical. Invocaremos a bênção de Deus para tudo que há de se realizar aqui hoje em nosso programa, que focaliza, conforme prometemos a semana passada, 2 Pedro, capítulo número 2, um perfil dos homens dos últimos tempos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecer mais o Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor que prepara nossos corações para que nós iremos ouvir nesta manhã, que possa ser de aprendizado, e que a cada dia nós possamos estar voltando nossas mentes e corações e forças para louvar o Senhor e crendo na Tua palavra. Em nome do Teu Filho que nós agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Elinho. E nesse momento nós saudamos sobretudo a família Oliveira. A família Oliveira está criando ramos porque ontem, Edmilson, foi o enlace matrimonial da Juliene, filho do J. Oliveira, e Elisandro. Nossos parabéns. Irmão J. Oliveira amanheceu hoje bem, bem cheio de consequências das atividades de ontem. E nossos parabéns ao irmão João de Deus de Oliveira, a irmã Bernadette e toda a família, sobretudo o casal Elisandro e Juliene, que estão de viagem. Também o seu Jorge, Dona Maria, Irmã Maria, lá no Conjunto Cônigo Monte. Nossos parabéns, nosso bom dia. Foi uma maravilhosa programação lá no Juvenal Pé de Copa ontem pela manhã, por ocasião da solenidade matrimonial destes jovens. E muitas pessoas da cidade estavam presentes também da igreja. Foi importante então esse momento diante de Deus, diante da sociedade. Também nós gostaríamos de saudar na rua Eloy de Souza, seu Francisco Medeiros, que acompanha aos domingos nosso programa. Também lá próximo ali ao Pedagógico, área de ouvintes ali, Assis e outros que nos escutam. Também irmão Ferreira no Conjunto Cônigo Monte. Irmã Raimunda, nosso bom dia. Irmã Raimunda aí no Conjunto Cônigo Monte. Irmão Basílio, lá
no município de São Bento do Trairi, lá na fronteira, né, com Santa Cruz também, no sítio Paulista. E agradecemos a todos nesta oportunidade. Irmão Elio também tem algumas saudações a trazer. Também, dentre os nossos ouvintes, nós temos aí Sidney, aí do conjunto Côndego Monte. Também saudar aí minha avó Maria Vieira, do sítio Malhada dos Bezerros, com certeza está na escuta. Tá certo, são os bezerros malhados ou malhado dos bezerros? Malhada dos Bezerros. Tá certo. Muito bem, irmãos. Nosso bom dia, irmã Terezinha, que acompanha dominicalmente aí no Conjunto Côndego Monte, próximo à nossa residência. Dona Maria também, nossa vizinha. Deus abençoe a todos na graça do Senhor Jesus. Vários ouvintes que notificam a sua audiência aos domingos. Hoje nós vamos voltar já para o nosso assunto, conforme prometido na semana passada. Discorrer um pouco aqui acerca da segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, que já foi feita a leitura domingo passado e foi reprisada aqui a introdução hoje. Iremos nos reportar exatamente a traçar aqui, melhor, pegar o perfil traçado dos falsos mestres, o seu caráter, suas obras e as consequências, conforme descrito para os últimos tempos. Aí você, mas por que tratar sobre esse assunto? Gente, quando tem uma epidemia em nossa cidade, o que se faz? Quando tem uma epidemia, quando tem aí o surto da dengue, quando foi a cólera, quando é uma doença nos animais, quando é nas crianças, o que acontece? Logo, a saúde pública toma as devidas providências para uma campanha de vacinação em prevenção àquela doença. E aí, será que tem alguma epidemia no meio evangélico ou na ala que se diz cristã que precisa de ser tratada, combatida, porque a palavra de Deus é medicina, é saúde e trata da alma e conduz pessoas para a eternidade. Sem elas, as pessoas se perdem. O que condena o pecador é o pecado. E por isso, Jesus é o Salvador que liberta da condenação. E é importante que nós, então, nos reportemos aquilo que está escrito em sua santa palavra. São Pedro escreveu sua segunda carta e depois Judas também escreveu uma carta. E tanto Pedro como Judas, não Iscariotes, mas outro Judas, eles falam do mesmo assunto, só que um fala em um tom futuro, profético, e outro já presente. São Pedro, quando escreveu, estava descrevendo o que iria acontecer no futuro. Já Judas, quando escreveu, disse o que estava já acontecendo na igreja e por isso precisava equipar os santos para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como declara o verso número 3 da sua missiva. Aqui em capítulo 2 de São Pedro, ele disse que surgiu no meio do povo falsos profetas, mas que entre vós surgirão falsos mestres. Surgirão falsos mestres. E o que é que eles farão? Eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Introduzirão. Os líderes, gente, são responsáveis pelo que acontece na igreja, de bom ou de ruim. Qualquer prática maléfica, Deus vai pedir contas de cada um que a pratica. Mas, primeiramente, quando se reporta à igreja, vai pedir contas dos líderes, dos responsáveis. Porque eles poderão abrir a porta ou fechar a porta. É só lembrar que durante nosso tempo, fim dos tempos, da era da igreja, é muito fácil manter uma igreja crescida ou mesmo inchada. É só liberar
é só acontecer, é só não ter parâmetro, é só não ter doutrina, é só não ter absoluto, e aí as pessoas andam como querem e fazem o que querem, e assim terão também de prestar conta sem querer a Deus por meio de Jesus. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Diz que eles introduzirão heresias. Então, a doutrina corrupta produz prática corrupta. Isso não dá outra. Doutrina corrupta produz prática corrupta. E disse que até eles farão o quê? Chegarão ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Renegarão ao Senhor Jesus. Mas isso acontece disfarçadamente, primeiramente dissimuladamente, cedendo ponto aqui, ponto ali, deixando penetrar na igreja uma coisa errada aqui, outra ali, e aí, daí a pouco está tudo perdido, como o povo de Israel quando estava desviado ao redor de um bezerro de ouro, dançando, pulando e dizendo, é festa ao Senhor. Foi lá em Êxodo 32, está na história bíblica. O povo estava quase desnudo lá, sem parâmetro, a moral lá embaixo e fanfarrando ao redor de um bezerro de ouro, dizendo ainda que era festa ao Senhor, dizendo que era para Deus. Aí lá vem Moisés e a repreensão foi dura. Sabe, gente, morreu foi gente com isso, viu? Morreu muita gente com isso. Mas aqui está falando que muitos vão seguir as práticas libertinas. Práticas libertinas é exatamente aquela prática licenciosa. Permissão para fazer tudo, nada é proibido. Tudo é possível. Pode acontecer, não tem nada a ver. Nada a ver. O que tem a ver? O que tem com isso? O que tem? O que tem? O pastor Gerson Rocha, lá da Bahia, já falecido, ele disse que isso é linguagem de cego. O que tem? O cego com a bengala na mão, olhando o que tem na frente. O que tem? O que tem? O que tem? Está olhando mesmo porque ele tem que ir apalpando com aquela bengala. Mas o cego espiritualmente não tem nada a ver. O que tem? O que tem? Não tem nada a ver. Tudo é permitido, pode fazer tudo. Ele é cego espiritualmente, não vê a verdade, porque São Pedro está tocando uma campainha em um tom muito alto para ter cuidado com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é santo, Ele é santo, deu sua vida, o seu sangue, para resgatar um povo exclusivamente para si, zeloso de boas ações, mas os libertinos colocarão exatamente a profanação, a graça de Deus, com licença para o pecado. E disse mais, muitos vão seguir essas práticas. Não é uma, duas ou poucas pessoas, mas muitos vão seguir, porque o povo gosta do pecado, o povo gosta do erro, o povo gosta do mal. E é preciso então que a gente deixe isso bem claro, que Deus vai pedir contas. Está aqui, disse também, movidos de avareza, farão comércio de vós. Hoje, a gente vê uma tendência para esse lado. Deu certo comercialmente, então se encaixa bem religiosamente. É uma religião, não é igreja não, é uma religião. Ela passa a funcionar bem quando aglomera muita gente e, consequentemente, traz muitos lucros financeiros. E com palavras fictícias, engodam almas inconstantes que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, mas que agora estão sendo levados por essa enxurrada de carnalidade. O jovem gosta, claro, muita gente que tem apreço por religião, não se importa com a doutrina bíblica. Claro, ele quer exatamente algo que satisfaça a sua carne,
que satisfaça o seu ego, que massageie o seu ego, que vão dizer, vai em frente, você vai vencer, você é vitorioso, você é alguém que vai cima, nada de fracasso, você vai ter tudo o que você quer, pode prosseguir, e a vida em decadência, o pecado, a vida amoral, é totalmente fora dos eixos do plano de Deus. Mas as músicas dizem isso e as pregações dizem isso. Você vai vencer, não se importe com ninguém, com nada, é com você mesmo, vai em frente, você é vitorioso. Em certos cultos, o centro é o homem. Jesus fica apenas um espectador. Ele é o menino mandado, menino buchudo, né? Mandado, manipulado. Ele tem que fazer o que todo mundo quer. Esse é o tipo de evangelho proposta por muitas organizações hoje. Jesus tem que fazer o que o povo quer. É porque eu ordeno, eu determino, e aí tem que acontecer. Eu tenho direito porque eu dou o dízimo, eu tenho direito porque eu faço contribuição, eu frequento a igreja, eu sou fiel. Então, ele tem que fazer o que eu quero. Gente, quem é você, quem sou eu, para tentar botar ordem em Deus? É melhor você voltar para o princípio da palavra de Deus. É melhor a gente voltar para as Escrituras, se humilhar diante de Deus, arrependa-se dos pecados, deixe a vida promíscua, profana e imoral. Aqui nesse texto fala sobre a vida imoral de certos líderes, vida imoral mesmo. A luxúria carnal, os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado. Olha, gente, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é tão nobre, que os líderes para terem, não é que é obrigado eles serem respeitados, eles têm que conquistar respeito do seu público, dos anciãos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos rapazes, das moças, das senhoras. Isso está se perdendo. Está se perdendo porque o povo não está podendo nem confiar mais. Pode confiar mais não. Porque nós, exatamente, se vamos confiar, de repente está pisando em areia movediça. É melhor confiar em Jesus e na palavra dele. Porque aqui está descrito o perfil dos líderes falsos dos últimos tempos, que sofrerão destruição eterna e o castigo vindo da parte de Deus. Então, nossa advertência hoje, aqui, por esse prisma, dentro da carta do apóstolo São Pedro, um grito de alerta para chamar de volta aos princípios aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, para marcar a distinção clara. O Evangelho é santo porque Deus é santo. A salvação dos pecadores é possível se houver arrependimento de pecado e uma fé viva e santa, voltada para o Senhor Jesus, que lá na cruz nos substituiu. Onde quer que você esteja, meu prezado ouvinte, você que tem interesse pelas verdades espirituais, se dobre a Deus, leia a Escritura Sagrada. Peça perdão por algo que não tem agradado a Deus na sua vida. Se volte-se para a verdade eterna. Portanto, nosso programa hoje tem também aqui a presença do irmão Hélio Alves, conhecido por Elinho, que tem também algumas considerações a trazer, irmão Elinho. Pastor Soares, gostaria de fazer algumas perguntas ao pastor em relação ao que a gente ouviu. Pastor, qual o principal cuidado ou por onde começar a examinar, né, uma igreja ou congregação para poder congregar? O que fazer para poder encontrar uma congregação, para congregar uma igreja? Que cuidados devemos tomar? Primeiramente, não é difícil encontrar uma igreja. Quase toda esquina tem uma. Agora, como você disse, o cuidado é importante, porque eu levo do ponto de vista que aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem ou qualquer outra pessoa que está procurando
essas verdades espirituais é porque quer agradar a Deus. E por isso, Jesus disse em João 7, verso 17, conhecer, saber a vontade dele, fazer a vontade de Deus, conhecereis a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, o critério está pela palavra, pela doutrina, porque a doutrina, ela trará uma prática boa ou má. A pessoa é aquilo que pensa. Nem sempre é o que pensa, mas a tendência é fazer o que pensa. Mas aí, na área doutrinária, o que a pessoa tem na cabeça vem a transformar em prática. Até porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então, é importante olhar exatamente se a liderança dessa igreja está preocupada, a liderança está preocupada em arrebanhar ovelhas para o Senhor Jesus e conduzi-la no aprisco de Deus, nos pastos de Deus e nos cuidados dele, pela palavra de Deus, alimentando e nutrindo essas pessoas, ou se está meramente interessado a aglomerar vidas, pessoas, para lhe dar assistência financeira ou para simplesmente promover sua organização em detrimento da honra de Deus, da glória do Senhor, que deve ser o motivo principal para que toda organização religiosa exista, que é para glorificar a Deus, proclamando a sua verdade. Obrigado, pastor Soares. Mais uma pergunta qual o destino desses falsos mestres? Tem algum versículo na Bíblia que fala qual o destino desses falsos profetas, falsos mestres que enganam as pessoas? É tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se primeiro vem por nós, pelos que conhecem a verdade, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus? Está em 1 Pedro 4, 17. E aqui é dado exemplos desastrosos, começando, fala sobre anjos. Anjo, verso 4, que pecaram, Deus os precipitou no inferno, entregando os abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Para o juízo. Então, note, alguns anjos, já foi decretado para eles a prisão preventiva. Alguns, não todos, mas alguns já estão no inferno. Outros, por algum motivo, Deus permite estar por aí ainda. Mas o julgamento das trevas foi dado o exemplo dos anjos que pecaram. Outro exemplo, o mundo antigo do tempo de Noé. Deus destruiu toda a humanidade, salvo 8 pessoas, Noé e sua família, quando fez vir o juízo sobre o mundo de ímpios, por causa das ações, das práticas. Ninguém queria saber mais de Deus. E mesmo que praticasse alguma coisa que fosse boa, não era por causa de Deus, era pelo seu bel prazer. Outro exemplo está na cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra são citadas aqui, as cidades históricas, geograficamente, existiram Sodoma e Gomorra e foram destruídas com fogo e enxofre em julgamento do pecado, da libertinagem, da imoralidade que era predominante em Sodoma e Gomorra, e por isso o mundo veio à destruição. Ló era um dos fiéis naquela cidade, se angustiava, se afligia pelo procedimento libertino. Então, são esses exemplos. Aí, da aplicação, a aplicação vem. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar para juízo os injustos, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em mundas paixões,
andam em imundas paixões e não temem difamar autoridades superiores, atrevidos, arrogantes. Então aí está a desastre espiritual e muitas vezes consequências já no presente. Deus permite. A prova é que a gente conhece historicamente, pelos jornais, pela televisão, pessoas que estão em fel de amargura porque semearam o mal e agora estão colhendo o fruto das suas ações. Mais uma pergunta. Nós sabemos que várias pessoas têm interesse do Evangelho e procuram igrejas para congregar, mas para facilitar para essas pessoas, pastor, como identificar esses falsos mestres? Quais são suas principais características? Muito bem. Essas características estão aqui bem claras essas características. Primeiramente, na área moral. Mas a área moral veio como consequência da área doutrinária. Se veio pela doutrina, então passa a ser exatamente para a prática. E aqui está mostrando, movidos de ganância, de avareza, eles seguem pelo caminho de Balaão. Balaão, deixa só para esclarecer isso, aqui o exemplo do Balaão. Balaão, ele era um profeta, e ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele amou o prêmio da injustiça, visando o lucro financeiro. Ele vai, mesmo que Deus disse não vá, ele tentou dizer, não, Deus não quer que eu vá, não, mas era dele, queria ir. Então Deus findou, não, então vá. Mas as consequências vieram. E Balaão, ele era ganancioso. Ele amou o dinheiro, o prêmio terreno, em detrimento de valores espirituais. E por isso, Balaão é colocado na Bíblia como exemplo de um profeta falso e de destruição, e que leva muitos para a perdição, como foi consequência trágica para o povo de Israel. Portanto, aí a gente pode ver que um dos perfis é a doutrina, o outro é a prática desse sistema, dessa organização, dessas pessoas. Mas eu quero dizer com isso, senhor, senhora, você que tem demonstrado interesse para com as verdades eternas, leia a Bíblia, vá pela palavra de Deus. Você está no caminho certo, você vai pela palavra de Deus. Agora, compare qualquer segmento, organização, pelo que diz a Bíblia. Por isso nós defendemos o slogan, nossa regra única de fé e de prática é a palavra de Deus. Certo, pastor Soares. Vera do conjunto Cônego Monte está na escuta e pede a Deus que ilumine sua vida nas decisões que serão tomadas. Vera do conjunto Cônego Monte. Muito bem, Vera, Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa lhe dar diretrizes e que sua decisão venha o glorificar, né? Através da sua palavra. Deus abençoe e tenha um bom dia na graça do Senhor Jesus. Pastor Soares, apenas mais uma pergunta. Muitos segmentos têm surgido, isso é bem notável. Hoje tem igreja para todo gosto. Se você gosta de dançar, tem igreja, né? Você pode dançar. Se você gosta de gritar, de pular, extravasar, você vai encontrar igrejas assim. Mas para aqueles que realmente querem seguir o que a Bíblia diz, o que fazer? E se já estão nessas igrejas, que decisão tomar? Essa parte que você falou aí, se encaixa muito o que a gente apresentou aqui em programas anteriores, tratando sobre a adoração, sobre a música e a adoração. O que a pessoa canta expressa seu pensamento, né? Expressa o que está dentro dela. A música, o louvor, ela expressa também o caráter da pessoa para quem você canta. Isso acontece até numa música secular. A gente sabe quando o camarada está mal, pela música ele canta. E a choradeira é tão grande, é um desmantelo tão grande que foi embora, me abandonou, é uma desgraça tão grande. Aí está na música, está lá mostrando que a pessoa é. E as pessoas pegam a música, muitas vezes, para cantar para Deus, revelando o caráter de Deus do jeito da música. Isto é, se
a música ela expressa sensualidade, se ela expressa uma vida amoral, sem parâmetro, quase que uma brincadeira, esse é o caráter de Deus? Então, isso é música para Deus? Eu irei louvar a Deus com uma coisa que é do mundo, quando Ele deixou em sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muita gente não entende mais, perdeu para muita gente o que é isso, o mundo. O que é amar o mundo? Muitos crentes ou religiosos não sabem mais o que é isso, não. Não sabem mesmo, porque parece que tudo é mundo. E por isso não tem como mais fazer separação. Mas individualmente, tem sim. Arrependa-se do pecado, se volte para Jesus Cristo e não aceite, não compactue com coisas erradas. Porque a cumplicidade traz consequências iguais como se para aquele que pratica. Se a pessoa apoia uma coisa errada, perante a própria lei, quando é pego, ele vai prestar conta por isso. Diante de Deus, não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, nos diz Efésios 5, verso de número 11. Portanto, gente, nosso programa chega ao seu final. Foi hoje nossa abordagem aqui na segunda carta de Pedro, conforme prometemos. E domingo, Deus permitindo, estaremos aqui às 6 horas e 25 minutos para levar mais uma edição ao ar da Voz do Evangelho aqui pela Rádio Santa Cruz. Obrigado, Edmilson. Obrigado, ouvintes. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.